Boa noite para todos que estão aqui presentes comigo ao vivo. Para quem está assistindo essa aula gravada, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você for assistir. Bom, espero que estejam todos bem, felizes, em paz. Espero que todos tenham praticado a meditação da semana. E o assunto da nossa prática de hoje, da nossa meditação, da nossa aula, ele é karma. Karma é uma palavra extremamente difundida nos dias atuais, porém, infelizmente, nem todo mundo a usa dentro do contexto em que a palavra foi intencionada. No uso coloquial, dentro da língua portuguesa, ela é muito utilizada como algo pejorativo. Por exemplo, quando a gente está de saco cheio de alguém, a gente diz: "Ah, fulano é meu karma, só pode", né? Como se fosse um fardo, se fosse algo ruim. Ou às vezes nós achamos que karma é um castigo. Por exemplo, quem faz alguma coisa errada vai pagar um karma. No entanto, o karma, ele é, na verdade, neutro, né? Esse termo karma, ele vem do sânscrito e a sua tradução literal é ação. A ação por si só, ela não é nem positiva e nem negativa. Depende do que você está fazendo, né? Você pode ter uma ação positiva ou você pode ter uma ação negativa. Ou seja, karma é ação e, portanto, a princípio, o karma é neutro, né? Newton trouxe esse mesmo conceito, né, que as tradições orientais, principalmente, trazem sobre o karma. Newton trouxe esse mesmo conceito através de uma lei científica, quando ele disse que toda ação tem uma reação de mesma intensidade em sentido oposto. E acho que um exemplo que ilustra bem isso, para a gente tentar entender essa lei, é um balanço. Por exemplo, se eu estou aqui parada com o balanço e empurro o balanço com muita força, esse balanço vai até lá no alto, porém depois ele volta, mas ele não para de onde saiu. Ele volta com a mesma intensidade no sentido oposto, no meu sentido, na minha direção, com aquela mesma intensidade de força que eu coloquei. Esse exemplo, ele ilustra tanto a lei do Newton, a terceira lei de Newton, sobre a ação e reação, como ele ilustra também bem essa questão do karma. O que eu quero dizer com isso? Que todas as ações que nós tomamos, tudo aquilo que a gente faz, pode gerar uma energia potencial, positiva ou negativa. E como a energia que é gerada, ela é potencial, ou seja, ela é uma energia a princípio guardada, ação e reação não necessariamente são equivalentes e proporcionais. O que isso significa? Você pode ir fazendo pequenas coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins, de pouquinho, coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins, e de repente, do nada, algo muito ruim acontece. Da mesma forma, ao contrário, você pode ir fazendo aos pouquinhos coisas boas, coisas boas, coisas boas, e do nada, né, entre aspas, algo muito bom acontece. Vou tentar dar alguns exemplos para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, dentro do Ayurveda, da medicina indiana, o conceito de doença, ele vem necessariamente do acúmulo de o que lá eles chamam de doshas, né? Eu acho que talvez no nosso português, na nossa linguagem, eu possa usar como exemplo de toxinas, né? Mas não necessariamente a princípio é uma toxina, mas enfim, do acúmulo, né, de algo que você vai consumindo ali em pequenas doses ao longo de um tempo. O que isso quer dizer? Se eu como alguma coisa que não é um alimento tão bom, tão nutritivo, uma única vez,
aquilo pode até me fazer mal ali, mas vai me fazer mal rapidamente, logo vai passar e eu vou ficar bem de novo. No entanto, se eu vou consumindo pequenas doses daquilo ao longo de um tempo, isso vai me fazer um mal muito grande. Esse acúmulo de toxinas vai me gerar uma doença. Vai me gerar, por exemplo, um câncer, ou qualquer outra doença, né? Qualquer doença, estado de doença, ele não se desenvolve do dia para a noite, não se desenvolve numa pequena vez que você faz algo, né? Ele se desenvolve do acúmulo. Então, esse seria, por exemplo, um exemplo de ação e reação de um karma negativo, gerado do acúmulo. Você, de pouquinho, vai fazendo coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins, e, de repente, do nada, né, algo muito ruim acontece. É um exemplo de karma, né, dessa questão do karma positivo, dos acúmulos, por exemplo, poderia ser a pessoa que, através da prática recorrente da meditação, eu tenho uma doença supostamente incurável, a princípio, né, ela é incurável, mas através da prática da meditação contínua, de pouquinho em pouquinho, todo dia eu faço um pouquinho, eu vou fazendo pequenas coisas boas, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, de repente eu tô curada de algo que a princípio seria incurável, né? Conheço vários relatos sobre isso. Eu mesmo tenho algumas experiências a respeito disso, de alguns problemas de saúde que eu já tive, a princípio incuráveis, e que através de práticas terapêuticas, de expansão de consciência, de meditação, de mudança de rotina, né, inexplicavelmente não tenho mais. E as pessoas costumam muito associar esses episódios de sorte ou azar, associar esses episódios à sorte ou a azar, sem se darem conta de que sorte e azar nada mais é do que o resultado de causa e efeito de karma acumulado, né? Então a gente às vezes fala, que azar, aquela pessoa teve uma doença e ai que azar. Ou nossa, aquela pessoa teve muita sorte, conseguiu do nada, sem fazer nada, o emprego dos sonhos, nossa, que sorte. E a gente muitas vezes não se dá conta disso, que isso que a gente chama de sorte, de azar, ele na verdade é isso, é esse resultado de causa e efeito de um karma acumulado. E até aí tá muito simples. Só que nós temos alguns complicadores, né, nessa teoria do karma. O primeiro complicador, ele é a gente conseguir definir o que é bom e o que é ruim, né? Porque não existe uma métrica fixa para isso, né? Isso é subjetivo. O que é bom para mim pode não ser bom para o outro e vice-versa. Então, eu acho que o melhor conceito sobre o que é bom e ruim, o que mais se aproxima da verdade, é que bom é tudo aquilo que te aproxima do seu propósito, do destino aonde você quer chegar, e ruim é tudo aquilo que te afasta do destino em que você gostaria de chegar. Porém, vocês percebem que o propósito de cada um, esse destino onde quer chegar de cada um, ele é individual, né? Então não existe essa métrica fixa para definir isso. E a melhor forma de saber se algo é bom ou ruim para a gente é consultando o nosso coração, né? O nosso coração, ele dirá, né, nos dirá se algo é bom ou é ruim. E prestem bem atenção que eu estou falando do coração e não da mente, né? A mente não serve como esse parâmetro para a gente, pois a mente ela está completamente enviesada por conceitos e valores que a gente veio acumulando, veio ouvindo ao longo da vida e que não necessariamente são os nossos, né? Na escola, na igreja, na família, em grupos de amigos, a gente cresce com certos conceitos, valores, dogmas que não necessariamente eles representam os nossos valores. Então, por isso que essa resposta a gente tem que buscar é no coração, não é na mente. A mente é a mente quente, demente que mente. Né? Ela vive nos pregando peças. O coração não. Quando a gente ouve o coração, no coração tá a verdade.
E atenção também que não é na barriga. Porque é isso, a gente pode perceber determinadas coisas, né, mensagens em nós através da mente, através do coração, mas ela pode vir também da barriga, né? A barriga pode nos dizer, pode estar na barriga essa sensação. E não, a gente não deve buscar na barriga, porque a barriga ela é movida pelos desejos, por desejos mundanos. Então, lembre-se disso, é no coração, é nele que está a nossa verdade sobre algo, se aquilo é bom ou é ruim para nós, se aquilo nos aproxima ou nos afasta do nosso propósito. O segundo complicador que eu poderia colocar, e vou pedir licença para quem é de alguma religião, tem alguma religião que não enxerga dessa mesma forma, vou falar pelo meu sentir, pela minha crença. Mas para quem acredita em reencarnação, você vai perceber que você pode trazer karmas de outras vidas, de vidas passadas. E eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque eu acho que é delicado, porque cada um tem a sua religião e aqui o nosso propósito não é tratar religiosidade, é falar da espiritualidade como um todo, da meditação, do ser humano como um todo e não da religião especificamente. Mas para quem acredita em reencarnação, isso explica, por exemplo, a família onde você nasceu, explica o caso de crianças que têm doenças horríveis, porque, né, se você pegar uma criança, um bebê, ele ao longo da vida não teve ainda tempo para gerar karma negativo, tanta coisa negativa para ter uma doença muito horrível. E isso, para quem acredita em reencarnação, pode ser entendido como um karma que você traz de vidas passadas, de vidas anteriores. Da mesma forma, você também pode trazer méritos de vidas passadas, o que explica aqueles casos que a gente brinca, né, que desde criança, né, de pessoas que nasceram com o bumbum virado para a lua, né? Então esse seria, ao meu ver, assim, o segundo complicador dessa questão tão simples a princípio do karma. O terceiro complicador, ele está relacionado ao fato de que existe o karma que ele é sistêmico, ele é hereditário, ou seja, ele é recebido por herança através dos seus antepassados. Nós conhecemos, no máximo, até a quarta geração para trás da nossa, né? Com sorte, conhecemos até a quarta, quinta no máximo. Porém, o karma, ele vem desde 10 gerações passadas. E todos nós, se voltarmos nessas 10 gerações, vamos inevitavelmente encontrar mais diversos tipos de pessoas, desde as melhores até bandidos, prostitutas, ladrões, de tudo assim. O que eu quero dizer com isso? Não é nem julgando o que é bom e o que é ruim, porque, como a gente falou agora há pouco, né? Isso é um conceito individual. Mas o que eu quero dizer é que vocês percebem quanto karma tem de antepassados e que vem passando de uma geração para outra, sem que a gente consiga ter uma consciência clara sobre isso? E acho que esse é um outro tema muito extenso que não cabe eu me aprofundar aqui agora, mas existem várias ferramentas que ajudam a quebrar esses padrões de lealdade sistêmica, como, por exemplo, as constelações familiares sistêmicas. Como eu disse, não vou me aprofundar muito aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, se interessar pelo assunto, achar que tem alguma questão com isso, pode me mandar mensagem no privado, a gente bate um papo, eu explico sobre, explico melhor, né, que ferramentas são essas. A gente pode conversar sobre isso num outro momento. Fiquem à vontade, quem quiser me chamar no privado, se precisar de alguma ajuda com isso. E um quarto complicador, né, para deixar esse negócio ainda mais interessante, é que existe o karma coletivo. Pessoas que estão em um mesmo país, cidade, um mesmo prédio, elas estão compartilhando um karma que é coletivo,
que então não é dela exclusivo, mas é de uma coletividade de pessoas. E a partir do momento que a gente está inserido ali, a gente está sofrendo os efeitos desse karma coletivo também. Então, cada vez a gente percebe que é uma complexidade maior. Então, dificilmente você vai conseguir zerar todas as fontes de karma negativo na sua vida, né? É meio impossível, incontrolável para nós seres humanos chegar nesse ponto de zerar todo o karma negativo. Porém, se nós temos um karma negativo muito grande, existem duas formas de nós nos livrarmos desse karma. A primeira forma é pagar o karma com sofrimento, através da dor. E, por exemplo, existem várias linhas religiosas que praticam a autoflagelação como uma fórmula de expulsão do karma, de liberação desse karma. Um exemplo de linha religiosa que faz isso é o Opus Dei, né? Onde eles, a cada momento, tem vários instrumentos, né, de autoflagelação e que a cada vez que se pegam tendo algum pensamento negativo, alguma coisa que pode gerar um karma negativo, eles se causam uma dor muito grande como uma forma de liberar aquele karma. Porém, gente, vocês concordam comigo que é muito karma para a gente liberar através da dor, né? Nós teríamos que sofrer muito, muito para pagar todo esse karma com sofrimento, né? Não é legal, não acho que esse seja o melhor caminho. E aí nós temos uma segunda forma, né, de nos liberar desses karmas negativos, e que é a forma mais desejável. E, inclusive, é o motivo que estamos todos aqui reunidos, né, nessa noite maravilhosa, meditando e falando sobre isso, e que é através da expansão de consciência. Por que isso? Pois se o karma ele é uma consequência antagônica a alguma ação praticada, ele existe não para punir, mas para restabelecer o equilíbrio dessas energias. Ou seja, nós precisamos, para eliminá-lo, voltar ao estado de equilíbrio, ao estado de neutralidade. A dor, ela elimina o karma, pois ela te faz enxergar algo que antes você não estava enxergando. Nós já falamos sobre isso mais profundamente na primeira aula que tivemos sobre sombras, né? Então, por isso não vou me aprofundar muito nesse tema, porque a gente já conversou sobre isso algumas aulas atrás. Então, a dor, ela é uma oportunidade para você aprender algo que você ainda não sabia. Se você aprende sem a dor, você pula uma etapa. E isso é maravilhoso, pois nós pulamos, nesse caso, uma etapa que ela é extremamente longa e dolorida. E a gente faz isso através da expansão de consciência, né? Através dessa expansão da consciência, e a meditação, ela é uma ferramenta perfeita para isso. Você se liberta do karma antes que ele se materialize fisicamente na sua vida. Então, diante de tudo isso, qual a melhor maneira de diminuirmos os karmas negativos? É nos enchendo de karmas positivos. Ou seja, fazendo bem, de maneira genuína, de maneira altruísta. E a nossa meditação de hoje, ela será para nós fazermos justamente esse exercício de expansão da consciência para eliminarmos os karmas negativos e gerarmos karma positivo para ocupar esse lugar, para ocupar esse vazio que fica a partir da eliminação do negativo. E, gente, isso é um processo tão simples, que nós fazemos constantemente sem sequer percebermos através dos nossos movimentos naturais de prana e apana. Esses termos prana e apana também vêm do sânscrito, também vêm das culturas orientais, né, principalmente da indiana. E prana, ele pode ser traduzido para a nossa linguagem como uma energia vital universal que permeia todo o cosmo e que ela é absorvida pelos seres vivos através do ar
que nós respiramos. Então, toda vez que nós respiramos, inspiramos, a gente está trazendo toda uma energia vital que nos permeia para dentro de nós. E a pana é a energia vital que se move para fora, eliminando, por onde a gente elimina as excreções, né? Então, pode ser através da urina, através do suor, através do muco, né? Vocês percebem que é um movimento que a gente faz naturalmente e nem se dá conta, esses movimentos de prana e apana? E o que essa proposta de expansão da consciência através dessa meditação propõe é justamente a gente fazer de forma consciente esse movimento de pana e prana e apana, perdão, gente, prana e apana, com os nossos karmas, né? Ele trazer karmas positivos, trazer essa energia vital positiva e colocar para fora esses karmas negativos que a gente gerou. Essa prática, ela pode ter alguns efeitos colaterais. Então, se alguém sentir náusea, enjoo, vontade de vomitar, por favor, parem a prática e vá colocar tudo isso para fora. Tudo isso é coisa que precisa sair daí. Então, não segurem. E se não sentir nada também, não tem nada de errado, tá tudo certo. Como eu falo aqui desde o começo, cada um tem o seu processo. É isso mesmo, né? Como diz meu professor, ótimo, continue. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa prática. Conseguem ouvir a música e a minha voz ao mesmo tempo? Então, sentem-se todos numa posição confortável, seja ela qual for. Fechem os olhos. Respirando lenta e profundamente. Perceba se ambos os isquios, os ossinhos do bumbum, estão firmemente apoiados. Alinhe a sua coluna. Relaxa os ombros. Descontrai os músculos da face. Afrouxa o maxilar. Relaxa a língua dentro da sua boca. Fazendo inspirações cada vez mais lentas e mais profundas. Sinta o ar entrando pela ponta do seu nariz, descendo pela sua garganta, enchendo seus pulmões, enchendo a sua barriga. E da mesma forma, sinta a sua barriga se esvaziando, os pulmões se esvaziando, o ar passando pela sua garganta e saindo pelo nariz. Permita que uma sensação de quase serenidade tome conta de todo o seu corpo. Se desapegue da necessidade de entender e raciocinar e simplesmente se entregue ao momento presente. Sinta-se feliz e em paz. Visualize todo o seu corpo como se fosse um grande copo, um copo de vidro transparente. E perceba que toda a vida que existe em você é representada por uma quantidade de água que está dentro desse copo. Visualizando o copo e a água, você percebe que essa água está ligeiramente turva, com partículas e suspensões. Pequenos objetos pretos que são a representação material de todo o karma negativo existente na sua vida. Imagine que é possível enxergar
uma grande cachoeira de luz branca, que vem do alto do universo, tocando o topo da sua cabeça. A cada inspiração, você absorve profundamente toda essa luz. E na expiração, você permite que toda a água suja que existe nesse copo transborde, naturalmente, ficando apenas a água limpa. Inspira a luz branca, enchendo todo o seu corpo. E expira, permitindo que as partículas, as sujeiras, naturalmente vá transbordando, pouco a pouco, purificando a água dentro desse copo. E conforme você visualiza a sujeira saindo desse copo, você permite que a sujeira saia fisicamente de dentro do seu corpo. Abra espaço para que isso aconteça. A pana se manifesta através de fezes, urina, suor, muco, vômito, raiva, choro, tremor, calor. Inspira prana e expira apana. Ao longo desse processo, é comum que fique claro quanto de sujeira existe dentro de você e que você nem mesmo sabia que estava ali. Pouco a pouco, você sente que seu corpo vai ficando mais leve. E finalmente, você consegue vislumbrar a água ficando cada vez mais limpa. É claro e objetivo que ao longo do processo, novas impurezas certamente aparecerão. Por isso, a partir de agora, faça um compromisso com você mesmo, de inspirar e materializar o amor, para que assim possa haver expansão de consciência, fazendo o sofrimento desnecessário, tornando a vida leve. Pouco a pouco, permita que toda essa imagem vá se dissipando da sua mente. Leve toda a atenção ao centro do seu peito e sinta o seu coração se enchendo de amor e gratidão. Sinta-se verdadeiramente grato a si mesmo por ter se permitido participar dessa prática. Sinta-se grato a todas as pessoas que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a sua presença neste local. Sinta-se grato a todas as dificuldades, pois essas são apenas oportunidades de dissipar o karma negativo. Sinta-se grato a todo o universo em sua infindável beleza que lhe presenteou com a sua vida. Ainda de olhos fechados, lentamente vá retornando de meditação, sentindo o peso do seu corpo,
recobrando o movimento dos dedos, das mãos e dos pés, movimentando os músculos da face e a língua dentro da sua boca. Gentilmente girando a sua cabeça uma vez para cada lado. Vá se alongando, se espreguiçando, fazendo movimentos instintivos com seu corpo. E no seu tempo, sem pressa, abra os olhos e olhe diretamente para a sua câmera. Respira profundamente. Quanto mais eu conseguir enxergar os seus olhos, melhor. Muito bom, muito bom. Bom, gente, o maior benefício da prática, ele vem ao longo da semana e não no momento da prática. O que nós estamos fazendo aqui através da meditação é programando o nosso subconsciente para ele perceber os sinais. Quais são os karmas negativos e positivos, ouvindo o nosso coração. Então, os maiores benefícios, os maiores efeitos disso, a gente vai perceber ao longo da semana, principalmente com a constância da prática, né? E como eu disse, ao longo de todo esse ciclo, tudo isso vai sendo reprogramado no nosso subconsciente, de modo que cada vez que a gente entrar no estado meditativo, ela já lembra, tudo isso já volta, já vem para a consciência novamente, e ao longo dos nossos dias, da semana, da vida, a gente vai percebendo os efeitos disso no dia a dia, né? Por ter aquela luz na consciência, iluminando as situações para a gente. Bom, o assunto da nossa aula hoje, então, se encerrou. A prática hoje é essa, bem simples. Pratiquem, meditem. O benefício, como eu sempre falo, ele vem da constância. É um pouquinho todo dia que a gente faz. E esse pouquinho gera um efeito gigantesco. Aquilo que eu sempre falo, mais vale a constância de fazer 5 minutinhos, 10 minutinhos todos os dias, do que fazer 3 horas em um dia e não fazer nos outros. Então, o benefício ele vem da constância, né? O resultado ele vem da constância da prática. Eu vou, assim que a gente encerrar a aula, enviar a gravação para os que não puderam assistir do vídeo da aula. Vai ficar disponível por 7 dias, como eu avisei lá no grupo. Eu vou passar a deixar disponível por 7 dias por conta das pessoas que não podem assistir na quinta-feira ou na sexta. Então, vou deixar a semana toda, porque muita gente só pode ver no fim de semana, em outros dias. Vou enviar somente o áudio em MP3 da prática, para se vocês quiserem, durante a prática diária, colocar o áudio para poder ser guiado, né, na prática, como eu faço aqui no ao vivo. E vou enviar também, como eu sempre faço todo dia, os dados para quem quiser fazer a contribuição voluntária no valor sugerido de R$ 10. Como eu já expliquei outras vezes, eu vou voltar um pouquinho nesse assunto hoje, porque ele tem tudo a ver com o assunto da aula. A questão do karma. Quando eu expliquei, né, para todo mundo essa questão da contribuição voluntária, eu ainda lembro que falei justamente isso, que eu coloquei essa contribuição por uma questão kármica. E aí vocês vão poder hoje, a partir dessa aula, entender isso. Quando eu falo dessa contribuição voluntária, sugiro essa contribuição, e como o próprio nome diz, ela é voluntária, todo mundo que contribuir ou não vai ser muito bem-vindo aqui, muito bem-vindo sempre. Né? Ela é voluntária e ela é sugerida no valor de R$ 10. Pode ser menos, pode ser mais. E por que que tem essa contribuição voluntária e esse valor sugerido? Porque a partir do momento que eu faço isso, eu estou cumprindo uma questão kármica minha de estabelecer um preço, um valor para algo que eu estou doando, que eu estou trazendo para o mundo.
Então, isso é um processo meu, fazer essa prática e estabelecer um valor a essa prática, né, estabelecer uma contribuição voluntária, ela é o meu processo de geração de karma positivo no mundo. E para mim, estou gerando o meu karma positivo. Por isso que eu falo desde o começo, é por uma questão kármica que ela é estabelecida. Tanto que todo o valor arrecadado dessas contribuições, eles são integralmente doados para o asilo de Santa Rita de Caldas. Aí vem a parte de vocês, né? Vocês com as questões kármicas de vocês, e que acho que pode ficar mais consciente a partir da nossa aula de hoje, né? Vocês vão cumprir o karma de vocês ou não? Vocês vão gerar o karma de vocês ou não? E aí reside aquela questão que eu falei até de várias práticas terapêuticas, né, no caso dessa, terapêutica e espiritual também, da meditação, que é a questão de você sentir para você, dentro do seu coração, nessa questão kármica, e de que forma que eu estou querendo dizer isso, estou querendo exemplificar isso. Você sentir que você está doando, entregando algo seu a um propósito maior de amadurecimento, de evolução, de expansão da consciência. Então, agora acho que fica até mais fácil de todo mundo entender, né, a questão da contribuição voluntária e aquilo que eu falei nos primeiros encontros sobre ser uma questão kármica, tanto para mim quanto para vocês. Minha, de estar gerando o meu karma positivo para mim e para o mundo, e aí, a critério de cada um de vocês, no coração, qual é o karma através disso que vocês podem criar, gerar ou não. Então, assim como das outras vezes também, vou enviar todos os dados para quem quiser fazer a contribuição voluntária ao final. É isso, agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Eu vou encerrar a gravação agora, como sempre, vou abrir se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta depois, mas sem ficar gravado por uma questão de privacidade. Então, me despeço de todos vocês que estão assistindo gravado aqui. Tchau, amo vocês.